Amados irmãos, nós já louvamos a Deus, ouvimos louvores também, e agora é o momento da palavra, amém? Vamos atentamente e reverentemente ouvir a palavra do Senhor. Evangelista Valber Gustavo vai estar falando. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por estarmos na sua casa, na sua presença, juntos para prestarmos o nosso culto de louvor e de adoração ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Também, irmãos, nesta noite queremos agradecer ao nosso amado pastor presidente, nosso querido pastor Ailton José Alves, pela confiança em nós depositada para estarmos cultuando aqui hoje com os irmãos e também para, a partir de agora, com a graça de Deus, pois nós de nós mesmos não temos nada a oferecer, reconheço as minhas limitações, mas Jesus ajudando e os irmãos, a mocidade, os jovens orando, nós gostaríamos de trazer uma palavra a partir de agora. E, meus amados irmãos, o tema geral deste congresso é Creio em Deus. Será que essa amada igreja, essa linda mocidade poderia repetir após mim? Digam comigo, creio em Deus. Esse é o tema geral do congresso e o tema designado para nós nesta noite é Creio na Palavra de Deus. Creio na Palavra de Deus. E o texto base que foi sugerido está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, os jovens principalmente, abrissem as suas Bíblias. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 4, versículos 3 e 4. Observe que esse texto é um texto base que serve como ponto de partida para a nossa reflexão. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Meus amados irmãos e queridos jovens, como disse, antes de chegar no tema específico para esta noite, creio na palavra de Deus, como o tema geral do congresso é Creio em Deus e hoje é a noite de abertura, eu gostaria de fazer algumas considerações gerais e iniciais acerca desse tema tão sublime, tão maravilhoso, Creio em Deus. E eu gostaria de iniciar essa reflexão com as palavras que estão no capítulo 2 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, capítulo este que trata justamente da doutrina de Deus. É interessante que lá no primeiro parágrafo da Declaração de Fé, diz assim: cremos, professamos e ensinamos que Deus é o Ser Supremo, Criador do céu e da terra, que Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é Espírito doador e mantenedor de toda a vida, que Ele é o único Deus verdadeiro e não há outro além dEle. Essa é a declaração de fé das Assembleias de Deus aqui no Brasil, no capítulo 2, no seu primeiro parágrafo. E dessa declaração, eu gostaria de, como disse inicialmente, destacar dois trechos. Observe que inicialmente a declaração de fé diz: cremos, professamos e ensinamos que Deus é o supremo ser. E eu gostaria de destacar isso. Deus é o supremo ser. E é impossível nós olharmos para essa declaração de Deus enquanto sendo o supremo ser e não lembrarmos da passagem que está no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículos 13 e 14. Os irmãos lembram, os jovens conhecem bem a palavra, que quando foi perguntado sobre o seu nome, pela primeira vez nas Escrituras, a Bíblia nos diz que Deus vai revelar
o seu nome. E ele se pronuncia assim para Moisés, no versículo número 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Observe, queridos jovens, querida igreja, que o pastor Ezequiel Soares, fazendo uma análise dessa passagem, ele diz que o nome impronunciável de Deus, e aí é uma longa história, é o chamado tetragrama, as 4 consoantes, que ao longo do tempo foi se perdendo a pronúncia, porque os sacerdotes, o povo, tinham medo de pronunciar o nome de Deus, para não tomar o nome de Deus em vão, e assim ser fulminado por Deus, na sua ira, na sua santidade. Mas esse nome, que hoje é um nome impronunciável, ele tem um significado, e é a primeira vez que Deus revela o seu nome em toda a Escritura. E o pastor Ezequiel Soares diz que esse nome impronunciável de Deus, era como se Deus estivesse dizendo o seguinte: quando ele diz eu sou o que sou, era como se ele estivesse dizendo: eu sou o ser, eu sou aquele que é, eu sou autoexistente, eu sou autossuficiente, não dependo de ninguém para existir e para ser, e tudo que existe depende de mim para existir e para ser. Deus é o ser supremo, é o ser necessário, é o ser incriado, e sem ele, absolutamente nada do que existe existiria, nada do que é, seria, porque ele, somente ele é o supremo ser, e tudo mais depende dele para ser. Quem diz amém por isso, irmãos? E nós vemos a confirmação dessa verdade em passagens, por exemplo, como de Atos capítulo 17, versículos 25 e 28, lá quando Paulo está discursando no Areópago, ele diz no capítulo 17, versículo 25, sobre Deus: e ele não é servido por mãos humanas, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. No versículo 28 ele diz: porque nele, em Deus, nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. O que é que Paulo está dizendo? Tudo só é porque Deus primeiro é, e ele fez todas as coisas virem a ser. Um outro texto que atesta essa verdade de Deus enquanto supremo ser é o de Romanos capítulo 11, versículo 36, que diz: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quantos aqui podem glorificar esse Deus que é o supremo ser? E é interessante, queridos jovens, querida igreja, que textos como esse refutam, por exemplo, o evolucionismo, que diz que tudo veio a existir um pouco mais de 13 bilhões de anos atrás, a partir de uma grande explosão ou a partir de uma grande expansão que foi causada, ninguém sabe pelo quê, e que essa grande explosão ou essa grande expansão deu origem ao vastíssimo universo. E a partir dessa expansão ou explosão, a partir de processos naturais, espontâneos, cegos, irracionais, tudo veio a existir, inclusive o planeta Terra, inclusive a vida, com todas as suas complexidades, com toda a sua harmonia e com toda a sua sintonia fina. Dizem eles, os evolucionistas, que tudo começou assim, mas não foi assim que tudo começou, não foi assim que tudo veio a existir. O que realmente aconteceu está lá em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, em um dado momento da eternidade, Deus, o supremo ser, rasgou a eternidade, criou o tempo. No princípio, criou o espaço, os céus e a terra, e criou tudo que há nos céus, e criou tudo que há na terra. Foi isso que aconteceu. O que realmente aconteceu está lá em João capítulo 1, versículo 1 ao 3, quando João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O que realmente aconteceu está lá em Colossenses capítulo 1, e o versículo 16, quando o apóstolo Paulo diz: e Ele, Deus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por Ele, sejam visíveis, sejam invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Eu quero dizer que essa é a origem do universo e de todas as coisas, e do planeta Terra e da vida no planeta Terra. Foi Deus, enquanto Supremo Ser, que criou todas as coisas, do macrocosmo, das galáxias com bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, até o microcosmo, as células com suas mitoses e meioses, com seus átomos, com prótons, elétrons e nêutrons. Tudo isso, do micro ao macro, foi criado única e exclusivamente pelo Deus da Bíblia. Creio em Deus e creio na palavra de Deus. Quem crê em Deus, levante a sua mão e dê um brado de glória. Então, eu destaquei essa primeira parte, que é Deus enquanto Supremo Ser. E uma segunda parte dessa declaração, que eu gostaria de destacar, é que Ele é o único Deus verdadeiro, está lá escrito, e não há outro além dEle. De forma que nós vemos essa verdade em toda a Escritura Sagrada. Mas eu gostaria de citar somente um texto que atesta essa verdade, que é de Isaías 43:10, que diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas, e para que me creiais, e para que entendais, que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim Deus nenhum haverá. Ele é Deus, e somente Ele é Deus, e eu creio que nesta noite nós podemos dizer, como disse Israel nos tempos de Elias, depois que o fogo desceu. E o que foi que Israel disse? Só o Senhor é Deus. Vamos repetir isso? Só o Senhor é Deus. Pode ser melhor: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Pode adorar esse Deus, pode abrir a boca para glorificar e exaltar a Ele. E observe, queridos irmãos, queridos jovens, que dentre os muitos atributos ou qualidades de Deus, principalmente os exclusivos, e nós não vamos explorar isso porque isso é um tema para uma outra ministração, mas dentre os muitos atributos exclusivos de Deus, eu gostaria de destacar somente um, porque ele tem correlação com o tema de hoje, com o tema creio na palavra de Deus. E esse atributo é o atributo da imutabilidade, ou seja, o atributo segundo o qual Deus não muda. E há muitos textos bíblicos que atestam essa verdade de que Deus não muda. E eu gostaria de destacar somente 3. O primeiro é o de Malaquias capítulo 3, versículo 6, que diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Há um outro texto belíssimo que fala sobre essa verdade de que Deus não muda, que é Hebreus capítulo 1, versículos 10 ao 12, que diz: e diz também: no princípio, Senhor, tu lançaste os fundamentos da terra, e com as tuas mãos formaste os céus. Eles, terra e céu, deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha, tu os desdobrarás como um manto, e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo, não muda, teus dias jamais terão fim. Eu quero dizer que os céus e a terra que agora existem, a Bíblia nos diz que um dia vão passar, mas os céus e a terra passarão, mas Deus não passará. Ele é o mesmo antes que os céus e a terra existissem. Ele é o mesmo depois que a terra e os céus passaram a existir. E Ele será o mesmo depois que os céus e a terra passarem, porque Ele é o mesmo, Ele não muda. E um outro texto que atesta a imutabilidade de Deus, o fato de Deus não mudar. O Deus em quem nós cremos e estamos adorando nesta noite, está na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 17, texto muito conhecido que diz: toda boa dádiva
e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu quero dizer aqui nesta noite, nesta abertura de congresso, que Deus é imutável. Ele não melhora e Ele não piora. Ele não aumenta e Ele não diminui. Ele não envelhece e Ele não rejuvenesce. Ele não ama mais, nem ama menos. Ele não pode ser mais justo, nem menos justo. Ele não pode ser mais santo, nem menos santo. Ele não pode ser mais Deus, nem menos Deus, porque Ele é o mesmo de eternidade a eternidade. E aí, queridos, esse é o Deus a quem nós servimos. E em relação à Bíblia, a sua palavra, a palavra do Deus Todo-Poderoso e imutável, nós podemos dizer que por ter vindo do Senhor, por ter sido inspirada por Ele, essa Bíblia, essa palavra, ela é inerrante, não tem erros, quem diz amém por isso, irmãos? Ela é infalível, tudo o que ela diz se cumprirá infalivelmente, e ela é imutável. Esse livro que nós temos em mãos, ele é o livro de Deus, e ele não possui uma segunda edição. Ele foi escrito ao longo de mais ou menos 1500 anos, por 40 autores diferentes, em ambientes diferentes, de níveis sociais diferentes, de níveis culturais diferentes. Mas nós vemos, irmãos, que a Bíblia cessou de ser escrita no final do primeiro século desta era, e até hoje, quase 2000 anos depois, não tem uma segunda edição e nem terá uma segunda edição, porque ela é perfeita, inerrante e infalível. Quem crê assim, dê uma glória bem bonita para Jesus. Pelas evidências internas e externas, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que cremos que a Bíblia é a imutável palavra de Deus. Há textos que mostram essa verdade sublime também, de que a Bíblia é imutável, e eu quero citar somente dois. Isaías capítulo 40, versículo 8, Deus tomou os lábios do profeta Isaías e disse: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. E o salmista também asseverou lá no Salmo 119, e o verso 89, ele disse: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. De forma que assim como Deus é imutável, a palavra de Deus também é imutável. Os irmãos estão entendendo? Digam amém, irmãos. E aí eu quero destacar que dentro do tema que nos foi proposto para hoje, é dizer que nós cremos na palavra de Deus, e que essa palavra vai de encontro aos pensamentos e às ideologias anticristãs dos dias de hoje, dos dias atuais, dos dias em que nós estamos vivendo. E eu gostaria de gastar um pouco mais de tempo com a primeira delas, porque o que Deus estabelece por princípio na sua palavra também é imutável e representa a nossa regra de fé e de prática. Essa é uma expressão antiga, estabelecida pelos nossos pais, pelos pais desta igreja, que nunca deve perder a sua validade nas nossas vidas, nos nossos corações, na nossa mente. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, ou seja, tudo aquilo em que eu creio, eu submeto à autoridade das Escrituras. E tudo aquilo que eu faço, que eu pratico, eu também submeto à autoridade das Escrituras. De forma que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Eu não sei se em pleno século 21, ano 2023, para o mundo inteiro ver e ouvir, você poderia pegar esse livro maravilhoso, esse livro santo, o livro de Deus, pegue em suas mãos e declare assim com ela levantada, diga assim: esta é a minha única regra de fé e de prática. Eu creio na palavra de Deus.
Os tempos passam, os tempos mudam, mas a palavra de Deus subsiste eternamente e ela é e sempre será a única regra de fé e de prática da igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando nós cremos e professamos que a Bíblia é a palavra de Deus, estamos com isso, indo de encontro, se chocando com ideologias antibíblicas e anticristãs. Algumas delas sempre existiram e outras são novas, são do contexto atual, dessa era chamada pós-modernidade, ou alguns chamam de modernidade líquida, e outros ainda chamam de era da pós-verdade, porque dizem eles que a verdade já está ultrapassada. E na Europa se fala muito de era pós-cristã, porque dizem eles que a fé cristã também foi ultrapassada, nem foi e nunca será, porque a fé cristã tem como fundamento a pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele disse: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a minha igreja. Mas como dissemos, ao reafirmar a nossa crença, a nossa fé na Bíblia Sagrada, estamos com isso indo de encontro a várias ideologias mundanas, antibíblicas, anticristãs, e uma delas é o ateísmo. E eu não quero trazer aqui uma abordagem, né, filosófica, nada de científica, nada disso para refutar o ateísmo. Eu quero usar um texto bíblico que foi citado pelo grande coral nesta noite, que é o Salmo 14 e o verso de número 1. O salmista Davi disse o seguinte: disseram os nécios no seu coração. O que foi que eles disseram? Não a Deus. Aí ele continua dizendo: têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Observe, queridos irmãos, queridos jovens, que em primeiro lugar, nós vemos nesse texto, o Salmo 14, o verso 1, que o ateísmo, ele se manifesta por meio de palavras, porque os nécios dizem, falam, proferem, não a Deus. E nós vivemos dias em que os adeptos do ateísmo se dividem em pelo menos dois grupos principais. O primeiro grupo é o grupo dos não militantes, e esses ateus não militantes, eles são mais comedidos, eles são mais discretos, eles são mais silenciosos, e talvez muitos deles até duvidem da sua própria crença no ateísmo e nos seus postulados, claro, porque o ateísmo é um sistema de crenças, em que creem os que não creem. Então é um sistema de crenças em que aqueles que não creem em Deus, creem. Então, esses são os não militantes, mas há um outro grupo, que é o grupo dos ateus militantes, e esses ateus militantes são verdadeiros evangelistas do ateísmo. Eles procuram não apenas convencer os crentes a se tornarem descrentes, mas eles também atacam ferozmente todos aqueles que professam alguma fé, principalmente a fé cristã. E dentre tantos exemplos de adeptos ou de líderes do ateísmo, nós poderíamos citar apenas um deles, talvez o mais conhecido hoje, chamado Richard Dawkins. Veja que em uma declaração extremamente preconceituosa, em uma declaração extremamente intolerante para conosco que somos crentes, ele disse o seguinte, veja o que ele disse no seu livro Deus, um Delírio. Olha a audácia. Ele escreveu esse livro chamado Deus, um Delírio. O problema é que ele não contava que tem muitos cientistas que são crentes, que tem muitos teólogos com currículos iguais ou superiores aos deles. Aí um deles escreveu, ele escreveu Deus, um Delírio, aí um deles escreveu o Delírio de Dawkins, e mostrou que quem estava delirando era ele, porque se tem alguém que tem um sistema de crença bem fundamentado, é o crente em Jesus de Nazaré. Você pode levantar a mão e dar um brado de glória para esse Deus maravilhoso. Mas veja o que ele disse, está escrito, quando uma pessoa sofre de um delírio, isso se chama insanidade. Quando muitas pessoas sofrem de um delírio, disse ele, isso se chama religião. Então, para ele, nós somos uma massa de delirantes,
uma massa de insanos, uma massa de loucos. Mas eu só me lembro da expressão de Paulo que disse: o evangelho de Cristo é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder, é o poder, é o poder, é o poder de Deus. E Paulo disse: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Se ser louco é isso aqui, então nós somos loucos, loucos por Jesus, loucos pela palavra de Deus, e loucos que sentem uma presença e uma alegria que dinheiro no mundo nenhum paga. Nós estamos na presença daquele que é, que era e que sempre será o Deus Todo-Poderoso. Quem está sentindo a presença dele aqui nesta noite, nesta abertura de congresso? E o mesmo Dawkins, numa entrevista a uma revista de circulação internacional, deu um discurso, e esse, além de intolerante e preconceituoso, perigoso. Ele disse assim, abre aspas: meu grande sonho é a destruição de todas as religiões do mundo. Nunca acontecerá, não é, irmãos? Olha para o jovem que está do seu lado, a igreja está numa rocha firme. Pode soprar o vento que soprar, pode perseguir o quanto perseguir, pode se levantar as ideologias que se levantarem, a igreja vai permanecer firme até o fim. É como nosso pastor sempre diz: 3 coisas eternas e indestrutíveis: Israel, a Bíblia e a igreja. Oh, glória! Eu estou sentindo, irmãos, a presença do dono da igreja aqui nesta noite. Mas Dawkins foi totalmente refutado por cientistas cristãos e teólogos com currículos vastíssimos e com intelectos muito mais poderosos do que o dele. Mas, observe, além do ateísmo poder se manifestar por meio de palavras, quando eles dizem não a Deus, Deus não existe, Deus não é, o texto também deixa claro que a negação da existência de Deus também pode se manifestar por meio de ações, por meio de obras, porque o mesmo Salmo 14, verso 1 diz: fazem-se abomináveis, aqueles que dizem não a Deus, fazem-se abomináveis em suas obras. E nós não estamos aqui, é claro, para generalizar e para afirmar que todos os adeptos do ateísmo praticam atrocidades ou barbaridades, absolutamente não. Mas, diferente do que eles nos acusam, ao afirmarem que todos os males da humanidade, da sociedade atual, advêm das religiões, não é verdade? Pois a história prova o contrário. Por exemplo, a história vai nos mostrar que regimes ateístas, como o de Stalin e Mao Tse-tung, dizimaram dezenas de milhões de vidas humanas e espalharam a miséria ao longo daquelas nações, de forma que esse ateísmo também pode se manifestar por meio de obras. Mas por fim, em relação ao ateísmo, o salmista ainda afirma o seguinte, que é insensatez, que é tolice, porque quando diz nécios, nécios ali pode ser traduzido como insensatos ou tolos, afirmar que Deus não existe. E sabe por que é uma insensatez? Porque Deus, além de existir, Deus, além de ser, Ele se revela claramente e de maneira inconfundível a todos os seres humanos e por diversos meios. Em primeiro lugar, eu posso dizer que esse Deus a quem nós servimos, Ele se revela claramente por meio da chamada revelação geral. Ou seja, Deus se revela por meio das coisas criadas, por meio de tudo aquilo que Ele fez, com a palavra do seu poder. O Salmo 19, verso 1 diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento, olha, anuncia, proclama, grita a obra das suas mãos. Também está escrito que em relação a essa revelação de Deus pelas coisas que estão criadas, lá em Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20, o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer
nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, observe, o eterno poder de Deus e a divindade de Deus, disse Paulo, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Nenhum ser humano chegará diante do juízo de Deus, juízo final, do juízo do grande trono branco, e terá desculpas para dizer, eu não sabia que o Senhor existia, porque Ele vai dizer, eu me revelei pelas coisas que estão criadas. E há uma passagem no livro de Jó, no capítulo 12, que diz, quem é que olhando para tudo isso não entende que foi a mão de Deus quem criou todas estas coisas? Ora, irmãos, é só olhar para a criação, e a criação está gritando o tempo todo que Deus existe, que Deus existe. Por exemplo, quem foi que calculou a distância entre a Terra e o Sol, e fixou isso ao longo de milhares de anos? Se estivéssemos mais perto, morreríamos. Se estivéssemos mais longe, morreríamos. Quem foi que calculou a distância entre a Terra e a Lua? Se estivéssemos mais perto, morreríamos. Se estivéssemos mais longe, morreríamos. Quem foi que calculou a espessura da camada de ozônio? Se fosse mais fina, morreríamos. Se fosse mais espessa, morreríamos. Quem foi que calculou a taxa de oxigênio que existe dentro do planeta Terra? Se fosse um pouquinho maior, morreríamos. Se fosse um pouquinho menor, morreríamos. Quem foi que projetou a complexidade do organismo humano? Se ele fosse diferente, todos nós morreríamos. Quem foi que estabeleceu uma consciência dentro de nós? Quem foi que nos deu os 5 sentidos? Quem foi que pintou os jardins? Quem foi que pintou os animais? Quem foi? Quem foi? Foi Deus! Abre a tua boca para adorar e glorificar esse Deus e sinta a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluias. E ainda que a gente não soubesse nada disso, mas só o fato de a gente estar sentindo a presença dele já seria o suficiente para dizer, olha, ninguém arranca Deus do meu coração. Eu li uma ilustração certa vez, me permita contar rapidamente, que disse que um determinado rapaz viajou para estudar, fazer o seu curso superior, só que ele era filho de pais que não criam em Deus, incrédulos. E lá ele teve contato com o Evangelho e se converteu e aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí ele ficou receoso de dar notícia por telefone, mas ele teve que dar, eram seus pais. E aí ele disse, olha pai, olha mãe, eu tenho uma notícia para dar a vocês. Ele disse, qual é? Ele disse, eu agora sou crente. Como é? Eu agora sou crente, como se fosse uma coisa ruim. E aí os pais disseram, olha, vamos aprontar as malas, vamos viajar agora mesmo, e vamos chegar lá para convencer ele do contrário, para que ele abandone esse negócio de crente, e abandone essa fé que ele disse que está professando, e deixe de crer nesse Jesus aí. E aí viajaram. Quando viajaram, que chegaram lá onde o jovem estava hospedado, disse, meu filho, nós viemos aqui para tirar da sua cabeça essa questão de fé, essa questão de Cristo, essa questão de Bíblia. E aí aquele filho disse, meus pais, vocês chegaram tarde, porque até ontem estava na cabeça, mas de ontem para hoje desceu para o coração. Não tem mais quem tire, não tem mais que arranque. Quem tem Deus na cabeça e no coração, quem tem Deus na mente, no intelecto e na alma, nos sentimentos, levante a mão e adore a Deus esta noite. Oh, aleluias. De forma que é insensatez dizer que Deus não existe, porque Deus está se revelando o tempo todo pelas coisas que estão criadas. Mas Deus também se revela por meio da chamada revelação especial, que se manifesta de 2 maneiras. Primeiro, através da pessoa bendita, maravilhosa, sublime, doce do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Jesus é a expressão máxima da imagem e da pessoa divina. É a revelação máxima de Deus para esta humanidade. Ele disse em João 14:9, quem me vê a mim, vê o Pai. Ele também disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. E o apóstolo Paulo disse algo que é um mistério, que jamais vai caber no intelecto dos incrédulos, mas ele disse assim, olha, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como é que é isso? Inexplicável. Mas eu creio em Deus. E eu creio na palavra de Deus. Quem aqui crê que no corpo de Jesus cabe toda a plenitude da divindade, irmãos? E é claro, além da revelação especial se dá na pessoa bendita de Jesus Cristo, ela também se dá por meio da própria Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que do Gênesis ao Apocalipse testifica desse Deus. Mas eu quero, queridos jovens, querida igreja, começar a caminhar para a reta final, dizendo o seguinte, que quando nós professamos que cremos em Deus e que cremos na sua palavra como sendo inerrante, imutável, infalível, como sendo a única regra de fé e de prática nossa, nós estamos com isso, indo de encontro às ideologias anticristãs, e por que não dizer muitas delas malignas nesta sociedade. Eu só vou apenas citar, claro que cada uma delas merecia uma análise bíblica, mas eu quero citar algumas delas, contra as quais a Bíblia se posiciona. A Bíblia é contrária à ideologia de gênero, à normalização dos pecados sexuais. A Bíblia é contrária ao relativismo, que é uma falácia. O professor nos Estados Unidos estava dando uma aula e escreveu a expressão, tudo é relativo, e ele disse, a aula de hoje é sobre isso. Alguém tem alguma colocação a fazer? Aí um aluno crente levantou o braço e disse, eu tenho, professor, posso ir no quadro? Aí ele disse, pode. Aí estava lá, tudo é relativo. Aí ele escreveu embaixo, e essa expressão também é relativa? Ou seja, o senhor crê numa verdade absoluta? Eu não. Crê. A sua verdade absoluta é que não existe verdade absoluta. A sua verdade absoluta é o relativismo. Irmãos, aquele professor perdeu a força para dar o resto da aula. Arrumou as coisinhas dele e foi embora. Diga amém por isso, irmãos. De forma que a Bíblia é contrária ao relativismo. A Bíblia é contrária à erotização das crianças. A Bíblia é contrária aos ideais marxistas. A Bíblia é contrária à desconstrução da masculinidade e à desconstrução da feminilidade, assuntos que serão abordados na EBD. A Bíblia é contrária à desconstrução do modelo bíblico, modelo divino da família. A Bíblia é contrária à desconstrução do significado das palavras. Sabe do que eu estou falando, sabe? Daquela linguagem que parece um achocolatado, glória a Deus. A Bíblia é contrária à desconstrução do significado das palavras. A Bíblia é contrária, me permita, ao liberalismo teológico, que tem varrido muitas igrejas no Brasil e no mundo. E esse liberalismo afirma, por exemplo, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que talvez ela apenas contenha, em alguns trechos, a palavra de Deus. Esse liberalismo teológico ainda diz, porque eles dizem, não é? Que é preciso fazer uma faxina em toda a Bíblia, porque a Bíblia só tem talvez alguns poucos trechos da palavra de Deus. Eles dizem que é preciso tirar todo e qualquer elemento sobrenatural das Escrituras. Já imaginou, irmãos? Pessoas ditas cristãs, em ambientes ditos igrejas, falsos mestres, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que apenas contém alguns poucos trechos da palavra de Deus, e que tem que tirar tudo quanto for sobrenatural da Bíblia. Vai sobrar o quê, irmãos? Eles não creem, veja, esses liberais, não creem na operação de maravilhas, não creem na encarnação do Verbo, não creem na concepção virginal de Jesus, não creem nas profecias, não creem nos milagres, não creem na ressurreição, não creem no arrebatamento. Os liberais não creem nem mesmo na Trindade.
Mas eu creio na Trindade, você crê na Trindade. O nosso Deus, misteriosamente, de uma forma sublime, Ele é um em essência, e nessa essência, desde a eternidade, coexistem três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e quem mais? É por isso que os anjos não cansam de dizer: Santo, Santo e Santo. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito. Isso aí é de dia e de noite, é sem parar. E eu creio, irmãos, que a Trindade Santa está aqui no templo central, entronizada entre nós, para ser adorado. Você pode dizer que Ele é santo? Vai dizendo aí: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quem crê que é assim? Quem crê que é assim, irmãos? Eles dizem que a Bíblia deve ser atualizada, ressignificada e reescrita. Mas o Senhor Jesus disse que ninguém poderia nem acrescentar e nem tirar uma só palavra das Escrituras Sagradas. Está lá em Apocalipse 22, 18 e 19. Aquele que acrescentar uma palavra, a palavra desta profecia, eu vou acrescentar os flagelos, os juízos que estão descritos neste livro. E aquele que retirar uma só palavra do livro desta profecia, eu retirarei a sua parte da árvore da vida, ou seja, privarei ele da salvação. De forma que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, imutável e sem segunda edição. Ela é única. Mas eu quero terminar com uma palavra de conscientização para a mocidade. Eu quero dizer à mocidade neste momento, que professar a fé cristã hoje vai exigir de nós coragem. O Senhor está em busca nesta última hora de uma geração de jovens que leve a sua fé até as últimas consequências. Que venha o que vier, aconteça o que acontecer, levante-se o que se levantar, cerque-nos quem quiser cercar. Ele está contando com uma geração de jovens que dirá: creio em Deus, creio na palavra de Deus, mesmo com o risco da minha própria vida. Você pode olhar para o jovem que está do seu lado e diga para ele assim: é até o fim. Até o fim. A coisa é séria. Os dias são maus, difíceis. Mas Deus conta com a geração que vai dizer: eu vou com Ele até o fim. Eu vou continuar crendo nele até o fim. Eu vou continuar crendo na palavra de Deus até o fim. A semelhança de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que se negaram a curvar-se diante da estátua de Nabucodonosor. Eles foram perseguidos, foram injustiçados, foram ameaçados, foram intimidados, mas não se curvaram. Eles não negaram a sua fé. Eles criam em Deus, eles criam na palavra de Deus. E deixa eu dizer algo aqui a vocês. Eles não fizeram isso por um impulso emocional, não. Eles não fizeram isso de maneira superficial e inconsequente, não. Aqueles jovens eram intelectuais. Eles estavam muito bem posicionados na sociedade. Com aquela atitude deles, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles sabiam exatamente as consequências daquela atitude. Mas ainda assim, eles o fizeram. Sabe por quê? Porque criam em Deus. Criam na palavra. Eles conheciam o decálogo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não encurvarás diante delas como se fosse Deus, porque eu sou um Deus zeloso. Eu compartilho o meu amor,
eu compartilho a minha graça, eu compartilho a minha misericórdia, eu compartilho o meu filho com vocês, mas a minha glória eu não divido com ninguém. Vai morrer Sadraque, Mesaque e Abidenego. A fornalha está aquecendo 7 vezes mais. Eu quero ver quem é o Deus que vai poder livrar vocês da minha mão. Olha, rei, nós cremos em um Deus todo-poderoso. E Ele tem poder para nos livrar da tua mão, da mão de quem quer que seja. E eu quero dizer que Ele pode livrar. Mas se Ele não quiser livrar, ainda assim a gente não vai negar a Ele, a gente não vai se curvar diante da tua estátua. Na sua soberba e ira, Ele se encolerizou e mandou chamar os homens fortes. Eu quero soldados fortes para pegar esses 3 jovens aí. Olha, usando a força, a ameaça, a intimidação. E eu quero que acenda 7 vezes mais. E a Bíblia diz, a palavra do rei apertava, ou seja, tinha urgência. Eu quero que vocês se livrem dele, e é para já, eu tenho pressa na morte desses jovens. Me permita dizer, e eu creio que seja uma palavra profética. Tudo que está acontecendo hoje na sociedade brasileira e no mundo são planos que estão sendo arquitetados. E pode ter certeza, a finalidade última não é personagem A ou B do cenário desta sociedade. O alvo somos nós. É a igreja do Senhor. E há conspirações acontecendo agora, e eles estão dizendo, a gente tem que ter pressa, a gente tem que apressar, para ver se a gente aniquila. Mas os homens fortes que foram lançar os 3, com roupa e tudo, viu, irmão? Até chapéu tinha, foram queimados pela chama da fornalha 7 vezes aquecida. Mas quando o rei Nabucodonosor olhou para a fornalha, abre bem a tua boca neste momento para adorar e glorificar ao Senhor. Há uma glória de Deus neste lugar. Aproveita para receber a porção que está descendo neste exato momento. Quando ele olhou para a fornalha, disse: não foram 3 que eu lancei. Eu estou vendo 4. E o 4º é semelhante ao Filho dos deuses, ao Filho do homem. Aleluias. A fornalha está sendo aquecida. E a gente vai parar lá dentro. Mas a gente não vai sozinho não. O 4º homem vai com a gente. Anda cansuriando a lamácia. Como eu ouvi o nosso pastor dizendo recentemente numa festa de declaração, no auge do calor é que Deus vai se manifestar. No auge do calor da aflição e da perseguição é que o 4º homem vai aparecer. E vai dizer: eu estou contigo, meu filho, minha filha, ombro a ombro, lado a lado. O pastor nos convida em pé. Fique em pé adorando e glorificando ao Senhor. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Dias difíceis estão por vir, mas o Senhor dos Exércitos estará conosco. E para enfrentar estes últimos dias, nós vamos precisar de mais unção do Espírito Santo. Nós vamos precisar de mais poder, de mais graça, de mais fogo de Deus. E eu gostaria de fazer um convite autorizado pelo pastor agora. Você está aqui
Se você reconhece, eu mesmo preciso de mais unção de Deus para enfrentar os desafios que estão por vir. Se você está aqui e reconhece que precisa de mais unção do Espírito Santo, de mais poder do alto, para enfrentar os desafios desta era, eu gostaria que você viesse aqui à frente em nome de Jesus. Se você está na galeria, desça aqui. Você reconhece que precisa de mais unção da parte do Senhor, de mais preparo espiritual. Vocês vão ser instrumentos de Deus nesta sociedade, lá na escola, lá na faculdade, lá no ambiente de trabalho, nas redes sociais. Se você quer se dispor a entrar nas fileiras do exército daqueles que vão resistir essa tempestade maligna que está se aproximando, vem aqui à frente, correndo. Ore camanda la macia. Se tem alguém para Jesus, também venha. Alguém não crente, alguém desviado, venha. O pastor está convidando. Antes de começar a orar, me permita dizer algo que me veio ao coração. Olha aqui para mim, jovens, por favor. Eu estava pensando hoje à tarde que quando surgem os desafios, as dificuldades, Deus tem o homem certo, com os auxiliares certos para aquele tempo. E eu estava me lembrando 3 anos atrás, quando eclodiu essa pandemia, um desafio absolutamente novo, absolutamente inédito. Quem de nós não ficou um tanto perplexo, dizendo: Senhor, o que é isso? Um desafio de escala mundial. E eu confesso que eu estremeci logo no começo, mas Deus tinha o homem certo, com os auxiliares certos para aquele tempo. O nosso pastor presidente e os homens que estavam ao lado dele. E a estratégia foi Rede Brasil. Não foi assim, pastor? E eu fiquei pensando: meu Deus, eu nunca pensei com as minhas limitações de ser útil para alguma coisa num tempo tão difícil. E eu vi Deus operando milagres e maravilhas naquele lugar. Mas o que eu quero dizer a vocês, jovens que estão aqui, é que nos próximos desafios, não seremos apenas nós que estamos aqui, que auxiliaremos o homem certo. Vocês, cada um de vocês, serão peças fundamentais para auxiliar o homem certo nos desafios que vão acontecer a partir de hoje. Deus conta com vocês. Deus conta com vocês. Receba uma unção do Espírito Santo de Deus neste momento. Abre a boca para glorificar enquanto vocês glorificam. A unção do Espírito vem sobre a tua vida. 2 coisas: unção do Espírito e a ciência da palavra. A unção do Espírito e a ciência da palavra estão descendo nesta abertura de congresso aqui no Templo Central. Quem crê assim, levante a mão para adorar e glorificar ao Senhor. Deus está preparando uma geração que vai resistir. Deus está preparando uma geração que será útil nesta última hora. A fornalha aquecida e vocês dizendo: eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus. Negue, abdique, recue, não, eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, eu não vou negar a minha fé.